Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa aula do primeiro ano e nós vamos hoje trabalhar um assunto bem interessante que é sobre a origem das células. Então, no tema da nossa aula será sobre a teoria celular. Bom, para falar de teoria celular é necessário que a gente busque aí alguns primórdios antigos, né, que alguns pesquisadores começaram a falar sobre a célula. Sobre a teoria celular ela afirma que as células são unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos e que ela se origina apenas de outra célula pré-existente. Hoje em dia, é muito difundida a ideia de que os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus. Essa ideia, no entanto, surgiu após diversas observações e posterior formulação da chamada teoria celular. Então, para poder falar de célula, é necessário que a gente faça um estudo, faça um levantamento, né, de alguns pesquisadores, que eles começaram a estudar as primeiras células para poder imaginar como seria o funcionamento delas e como seria a morfologia dessa célula, ou seja, como seria o formato, o que ela tem dentro, de que ela é formada, e isso aí é a chamada teoria celular. Agora, a exceção a essa teoria seria chamado os vírus. As células. A célula é a menor unidade básica dos seres vivos, com formas e funções definidas. Isolada, forma todo ser vivo. No caso dos organismos unicelulares ou junto com outras células, no caso, as pluricelulares. A célula tem todo o material necessário para realizar processos vitais, como nutrição, liberação de energia e reprodução. O ser humano é constituído por cerca de 100 trilhões de células. De todas elas, a maior é o óvulo, que possui diâmetro de um ponto final. As demais são invisíveis a olho nu. As células que formam o organismo de muitos seres vivos apresentam uma membrana envolvendo seu núcleo, por isso são chamadas de células eucarióticas. A célula eucariótica é constituída de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Diferente das células eucarióticas, a célula procariota não possui membrana celular nem estruturas membranosas no seu interior. Observando então a figura que vocês estão vendo aí, nós temos então uma principal diferença entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica. Essa principal diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica está principalmente relacionada à pobreza de membranas. Enquanto uma célula eucariótica é uma célula mais evoluída, constituída de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, e o seu núcleo lá vai ter o DNA, essa célula ela vai ser completamente organizada. E nós temos também a presença de uma estrutura chamada de carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo. Diferentemente de uma célula procariótica, ela vai ser então uma célula mais desorganizada. Ela vai ter uma coisa chamada de pobreza de membranas devido à falta da carioteca que não vai existir. Então o material genético que era para estar em um núcleo fechado, ele vai estar disperso no citoplasma. Então, ela é a principal diferença de uma célula procariótica de uma célula eucariótica, conforme vocês estão vendo na figura. Ideias que levaram à criação da teoria celular. Até 1665, as pessoas não sabiam o que eram células e tampouco a função que elas desempenhavam. A descoberta foi feita por Robert Hooke após analisar cortes de cortiça no microscópio. Esse cientista percebeu que o material era formado por pequenas cavidades e o que denominou de célula, o latim célula, que significa pequeno compartimento. Hooke não percebeu nesse estudo que as células apresentavam outros componentes. Isso ocorreu porque a análise foi feita em um material biológico com células vegetais mortas. Por isso ele conseguiu observar apenas as paredes celulares. Então, conforme a figura que vocês estão vendo, essa pessoa aí é Robert Hooke. Então, ele observando em um microscópio mais antigo, né, que é esse microscópio que vocês estão vendo na figura, ele pôde observar então a cortiça. A cortiça, na verdade, ele é uma pequena célula, né, que foi retirada de um material vegetal, só que aí existia um problema. Hooke ele só conseguia observar não a parte de compartimentos mais intrínsecos ou dentro da célula, mas sim ele observou apenas a parte mais superficial. É tanto que o que ele enxergava era só a chamada parede celular, que é o que vocês estão vendo aí
na figura. Então ele não tinha ideia do que realmente que a célula ela importava e o seu compartimento que ela tinha dentro. É tanto que essa primeira célula que ele viu aí era uma célula vegetal. Ele não tinha visto ainda uma célula animal até o momento. Após essa descoberta, diversos estudos foram realizados a fim de observar as células em outros seres vivos. Matthias Schneider, de 1804 a 1881, e Theodor Schwann, de 1810 a 1882, propuseram a forma independente, após vários estudos, que todos os seres vivos eram formados por célula. Essa teoria tornou-se a base da teoria celular. Após a aceitação de que os seres vivos eram constituídos por células, começou-se a estudar como essas estruturas surgiram. Segundo Rudolf Virchow, 1821 a 1902, uma célula poderia apenas surgir de outra célula pré-existente. Uma frase muito famosa desse pesquisador é omnis cellula, ex célula, que significa toda célula origina-se de outra célula. Então, essa teoria celular ela foi passando então de pesquisador, para pesquisador. É tanto que temos aí, tanto Matthias Schneider como Theodor Schwann, foi eles que propuseram então a teoria celular, dizendo que todo ser vivo ele é formado por célula. Então, essa frase ela foi a teoria para a teoria celular. Então, partiu-se daí. E aí o outro pesquisador, que foi Rudolf, já ele disse que uma célula se origina-se de outras células. Então nós já temos aí uma pequena ideia sobre reprodução, porque para poder existir vida é necessário ter célula. E uma célula precisa da outra para poder se reproduzir. Então aí elas vão aumentando de tamanho porque elas vão se reproduzindo. Então tem que ter uma vida pré-existente, que é a célula, para poder dar origem a outra célula. Então nós temos aí na figura os principais representantes dessa teoria celular. Pontos fundamentais da teoria celular. A teoria celular é formada por ideias de Schneider, Schwann e Virchow. Os dois primeiros propuseram a base dessa teoria. A teoria celular pode ser dividida em três postulados. Primeiro, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas delas derivadas. Assim sendo, as células são unidades morfológicas dos seres vivos. Na célula, são realizados processos que são fundamentais para a vida. Isso significa, então, que as células são unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. 3. Todas as células só se originam de células pré-existentes. Com esse postulado, considera-se que as células realizam a chamada divisão celular. Então, conforme eu já havia mencionado, as células elas são unidades morfológicas, Ela tem a sua morfologia, ela tem a sua característica. Por exemplo, ela possui membrana, possui citoplasma, possui núcleo. Isso aí é chamada de unidade morfológica. Isso inclui-se do postulado 1. Em relação a outra estrutura, a célula é uma unidade básica fisiológica, porque dentro dela há processos fisiológicos ocorrendo o tempo inteiro. Não basta apenas a morfologia, é necessário também que a célula sofra uma constante mudança. Isso envolve então o postulado 2, aliás. E em relação ao postulado 3, fala que toda célula aí realiza a chamada divisão celular. Essa divisão celular é o que eu falei anteriormente, que é a reprodução. Então, para poder existir uma célula, tem que existir uma anteriormente que vai dar origem à outra. Então as células elas se reproduzem e esse processo é chamado de divisão celular. Os vírus e as teorias celular. Como sabemos, os vírus não são formados por células, característica que faz com que alguns autores não os considerem seres vivos. Os vírus, no entanto, apresentam grande dependência de células para realizar suas atividades, sendo considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Assim sendo, mesmo que não tenha células, os vírus necessitam de células para o seu funcionamento. Isso comprova que atividades essenciais da vida só ocorrem no interior das células vivas, conforme postulado na teoria celular. Então, conforme a teoria celular, a gente sabe que a teoria celular fala que todo ser vivo é composto de célula. Mas em contraponto a isso, existem os vírus. Os vírus, eles não possuem vida. Os vírus não possuem célula.
Os vírus eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Na verdade, os vírus eles precisam da maquinaria da célula para poder sobreviver, porque eles se utilizam desse material, dessa fisiologia, desse metabolismo da célula para ele poder então se propagar, para ele poder então se reproduzir. Então o vírus ele necessita da célula para fazer a sua sobrevivência. Então a célula, na verdade, ela fornece esse metabolismo para os vírus. Fornecendo esse metabolismo, então, eles conseguem aí propagar a sua duplicação, a sua reprodução e vão atacando, então, outras células para poder destruir, então, a célula que está aí chamada de hospedeiro. Bom, agora vamos ver o que nós aprendemos com essa aula de teoria celular. Vamos lá? A teoria celular, que é a base da biologia celular, sustenta-se em uma ideia central. Analise as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal afirmação dessa teoria. Letra A. As células são unidades funcionais de parte dos seres vivos? B. Todos os organismos vivos são formados por células? C. Toda a matéria existente no planeta é formada por célula? D. As células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo? Letra E. Nem todo organismo vivo é formado por células. E aí, qual é a resposta? Então, a resposta certa, gente, é a letra B. Todos os organismos vivos são formados por célula. Então, segundo a teoria celular, todos os organismos vivos são formados por célula. De acordo com esse pressuposto, essa teoria considera os vírus como seres não vivos. Questão número 2. A teoria celular afirma que todos os organismos são constituídos por uma ou mais células. Foi formulada a partir das ideias de 3 autores. Quem são? E aí, vocês lembram dos autores? Letra A, Lamarck, Darwin e Wallace. B, Mendel, Wallace e Rutherford. C, Aristóteles, Darwin e Miller. D, Schwann, Schneider e Virchow. Ou letra E, Hooke, Virchow e Darwin. E aí, qual é a resposta? Então, a resposta certa é Schneider, Schwann e Virchow. Então, foram eles aí que essas ideias foram responsáveis pela formulação da teoria celular, que afirma, entre outras coisas, que todos os seres vivos apresentam células. Bom, então nós chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e assistam essa aula, acessem a plataforma Eduque. Para o próximo encontro, estarei aqui. Muito obrigado.